Fala galera, beleza? Hoje o papo é quadrinho, é desenho, é animação, e para falar desse assunto que a gente nunca falou, a gente trouxe um cara que é muito foda no assunto. O nome dele é William Moore. Procura depois o cara lá no Instagram. O cara é aqui de São Paulo, eu estou me sentindo em casa, professor de desenho, cinema, narrativa visual, jornalista, infografista, videomaker. Pô, o currículo do cara é foda. E aí, William, como é que você tá, cara? Antes de mais nada, obrigado por ter aceito. O Serginho fala há muito tempo para a gente trazer você aqui, a gente conseguiu. Seja muito bem-vindo, viu? Salve, salve pessoal, valeu, obrigado vocês por me chamar e vamos ver se eu falo alguma coisa que tem algum valor aí para alguém, quem sabe, útil. Mas antes da gente começar esse papo que já estava rolando aqui, vamos ver como é que estão as coisas lá na Serra, lá no Rio de Janeiro. E aí, Serginho, como é que você tá, meu parceiro? Paulo Eduardo, tirando o calor dos infernos, a fumaça no céu, o cheiro de queimado, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Bora botar esse parceiro William Moore na sinuca de bico logo de largada, Paulo Eduardo. Maltrata. Então vamos, já vou começar já pegando pesado, William, porque assim, eu resolvi até retomar um negócio que faz muito tempo que eu não faço, que a gente chamava aqui de perguntinhas do prof. Que é aquelas perguntinhas de múltipla escolha, né? Coisinha básica que a gente pega do nada assim, só para ver como é que o nosso convidado se sai. Então vamos lá, vamos começar com uma bem fácil, tá? O que é melhor, o que você prefere? Animar ou desenhar? Mão ou olho? Mão. Justifique sua resposta ou não? Não, não precisa. É só dúvida de leigo mesmo. Se é mais fácil desenhar a mão do que olho. Mas se Não, quiser. é mais difícil desenhar mão, mas eu prefiro Ah, é mais mão. difícil. É porque tem Ah, personagens que não têm olho e ainda assim, Darth Vader, por exemplo, ele tem mão. Ele não faz nada com a cara. Quantos personagens, tipo, tem máscara, não faz nada com a cara, mas com a mão é mais dramática do que o olho. entendi. Vamos lá, Serginho. Agora é múltipla escolha mesmo. Branca de Neve ou Dumbo? Dumbo. Bambi ou Pinóquio? Bambi? Bambi, né? Bambi. Vamos mais fácil. Marco Rota, Tony Strobel ou Carl Banks? Karl Barks. Porra, Você tá vendo como o professor é outra pegada, Serginho? A última. Fred Moore ou William Moore? E Fred Moore. Aí eu não posso. O Ah, cara, pô. você tá colocando o cara muito alto. Não, ó, Fred tá Moore, ali, ó. a gente vive num mundo provocado por Fred Moore. Todo mundo é pós-Fred Moore, antes de Fred Moore e pós-Fred Moore. Que, aliás, você fez sua pesquisa, Fred Moore é difícil. Mesmo quem trabalha com desenho não sabe quem é. Eu quero pegar esse momento, eu sempre deixo um momento. Eu gosto de memória afetiva, eu sei que você gosta de memória afetiva também. Eu quero deixar esse momento para você render homenagens ou falar o que você quiser a respeito de uma pessoa. Vou falar um nome assim de uma pessoa aleatória e você fala o que você quiser a respeito dela, beleza? Eu? É, ué, não, eu. Vamos pegar uma pessoa aleatória aqui, Serginho. Fala pra gente, ô William, do Guillermo Rolando Moore. O Guillermo, Rolando, o homem gerúndio aí. É, falecido já, meu pai, também conhecido como meu pai, Guilhermo. Guilhermo com dois L's, né? Guilhermo Pois com é, dois eles L's. iam ali entre a Argentina e o Paraguai ali. Meu pai nasceu na Argentina com o Paraguai, porque é uma cidade que fica bem na divisa, é Clorinda, cidade pequena, então metade da minha família é do Paraguai, metade da minha família, por parte do pai, é da Argentina. E jovem, meu pai foi para Buenos Aires, né? Sei lá, um terço da população argentina mora em Buenos Aires, foi para Buenos Aires e cresceu em Buenos Aires, e aí depois veio para o Brasil, crise econômica eterna na Argentina, né, nos anos 70, ditadura, veio para o Brasil e conheceu minha mãe, ficou pelo Brasil. Meu pai era ele é uma coisa ele era árbitro de futebol. Ó, Ah, Detesto cara. futebol. Se tem uma coisa que eu odeio, porque o futebol foi então uma crise. As pessoas me chamam às vezes de churrasco para assistir futebol. Eu falo, puta, mano, pelo amor de Deus, não coloca a TV, não. Então eu detesto, mas meu pai adorava, fanático. Teve infarto assistindo o jogo. Ele era árbitro, né? Era ó. fanático. Olha que coisa. Argentino, o povo é pouco fanático, né, cara? Não, o brasileiro não se compara ao argentino, mano. Os caras são real fanáticos, mano. São real fanáticos.
Não, gozada é que tipo, Por futebol e política. Fala sério. o gozada é que a gente gravou com o Mário Jorge, o dublador do burrinho do Shrek, do Ed Murphy. Ele também foi juiz de futebol. Paulo Eduardo revelou essa coisa assim, né? Olha só, então. Então tem isso. Minha relação com a Argentina então acabou ficando muito próxima, porque eu tenho família lá, então eu sempre fui muito. Tanto é que meu filho menor se chama Quino, né? Que é o criador da Mafalda, né? Então a minha relação Mafalda. cultural, minha noção cultural é muito forte com a Argentina. Eu sempre li muito autores argentinos, escutei música argentina, e é isso. Tenho essa força. Você vai ali em San Telmo, Quino e Mafalda, é uma coisa absurda, né, cara? É, Ali em San Telmo, na esquina, ali onde tem a bonequinha da Mafalda. isso ali esqueci o nome da rua lá. Chile com. É na frente da É, Bomboneira, não é? Ali perto da Bomboneira, né? não, é em Não é? San Telmo. Não, é em San Telmo onde o Quino nasceu. Qual o nome? Qual o nome da rua? Eu esqueci também. Você falou. É Rua Chile com a outra onde tem a feira de San Telmo, eu não lembro o nome. Aliás, eu conheci Quino, já que estamos nessa, eu conheci Quino. Há muitos anos atrás ele veio aqui na Lapa Cipião, aqui em São Paulo, dar uma tarde de autógrafo, falar com o pessoal. Tava ele e aquele cara dos quadrinhos lá, Moia, Álvaro de Moia. E aí o Quino falou de cinema, falou de desenho, falou um monte de coisa. Há milhões de anos atrás, era menino. Mas já era fã do Quino, já gostava muito. Eu sou fanático. Para mim, Quino é o cartunista, maior cartunista da história do desenho eterno. No Brasil não é tão conhecido, né? Às vezes eu falo Quino, as pessoas não conhecem tanto. Conhecem a Mafalda, mas o Quino é maior que a Mafalda. O trabalho dele é superior. E é até bom que não conheçam, porque se conhecer, tem gente que já vai achar de cara que eu sou comunista, né? Porque o Quino era comunista, né? Se eu falar, meu Mas filho é Quino, quem foi esperto fala, vixe, o cara deu o nome de Quino, filho difícil, né? cara, vai vendo, Serginho. O filho dele chama Quino. O cara vem no nosso programa de camisa vermelha. É É, professor? Com certeza é comunista. Já é, era, né? Já sabe. professor não salva um. Não Eu salva. escuto isso diretamente, tá Doutrina tudo certo. demais, né? Muita doutrina. E nem ligo mais. Serginho, então vai, faz a sua zoeira aí. É, eu estou mais curioso, vamos voltar um pouquinho para saber por que esse doido começou lá, foi formado em letras, e aí Isso. o que te virou a chave para você sair de letras e falar, não, porra, eu vou para ilustração, animação, cinema. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Não foi isso, E eu, foi o e eu contrário. sei a resposta. Eu sei a resposta. Aí, ó. Então fale minha resposta, Paulo. Sérgio Schmidt, quando o nosso amigo William Moore tinha 10 anos, os pais dele colocaram ele num curso de quadrinhos. E aí, o que acontece? O professor não ensinou porra nenhuma, dava lá papel e falava, desenha aí. E aí vai. Conta aí o resto, William. Então, me tiraram de casa, né? Porque eu sou criança de cidade grande centro. Então, eu nunca brinquei na rua. Não tem, aqui a rua é a Cracolândia. E aí, então, eu, desde criança, assisti muita TV, muita TV. A TV é minha babá. E desenhava, porque é um passatempo, videogame e desenho. E aí, aos 10 anos, me colocaram no curso de desenho para tirar de casa sábado de manhã. E aí, eu fiz esse curso de desenho, entre aspas, curso, mas foi ótimo, uns 5, 6 anos. Até os 15, 16 anos, eu fiquei lá, indo todo sábado desenhar. E o professor não ensinava nada, o que é a grande lição, né? Que era só o desenhar. Então, eu arranjei meu primeiro emprego de desenho, Sérgio, aos 14, numa agência de publicidade. Tinha um cara que era mais velho, que já desenhava lá, e ele me chamou. Então, eu comecei a trabalhar com desenho antes de fazer a letras. Quando eu fui fazer a letras, foi para fugir do desenho. Mas aí não rolou. Tipo, quer dizer, eu fiquei um pouco trabalhando com letras, trabalhei muito em gráfica, e aí, quando eu estava terminando a letras, que ia poder ser tradutor, estava bem em tradução, eu traduzia bem o negócio. Aí abriu, eu já trabalhava no governo, num negócio de design gráfico, governo, depois eu conto aí, sei lá. Aí eu consegui o trainee na Folha. Isso eu estava já com 25. Então eu nunca fui direto para letras. Eu mantive no desenho. A letras foi um jeito de sair do desenho, porque no fundo eu gosto de desenhar, mas assim, eu gosto mais de ler, né? É feio falar isso para os alunos, mas eu gosto muito mais de estudar e ler do que desenhar. É, ler já deu para reparar que você gosta um pouco, porque o que o cara tem de livro, Paulo Eduardo, é uma coisa insana. Eu tenho. Não tenho Não, tanto, não mas tenho. aparece. Tem alguns Tenho. também, não aparece tudo, mas enfim. Eu aqui tem, na frente tem mais. Mas eu gosto. Aliás, eu fui fazer letras porque era a faculdade que eu falei,
mano, que faculdade eu posso ler? Aí eu falei, letras. Então porque eu não quero fazer muita coisa. Letras não era tipo, quero trabalhar com isso. Era uma faculdade, tipo, para sair um pouco do desenho. A gente olhando o currículo, e o Serginho complementou muito bem aí o que eu falei. Você já fez coisa pra caramba, e você também já falou, fez coisa pra caramba. Cara, eu queria saber como é que aconteceu, como é que você foi parar, como é que você virou modelo de outdoor no Paraguai. Que loucura, né? Tiraram foto minha, acho que meu rosto é meio desenho animado, tiraram uma foto lá. Minha família do Paraguai, aliás, que tirou uma foto. Tirou e me mandou, eu acho. Eu não lembro agora quem foi. Era de óculos, não é? De Aí já óculos, me chamaram de Daniel. Aí, ó, o pessoal da velha guarda também. Já me chamaram muito de Daniel Azulay. Mas você lembra? lembra? Então, Lembra mesmo. Que isso também também. desenhava pra caramba, né? Também desenhava. O número 2 virava o dinossauro, meu. Aí, ó, Ah, estamos falando Daniel coisa aí que o pessoal mais jovem fala, que é isso? te Ah, Daniel mexe. Azulay foi muito importante, muito importante. Eu usava camisa É, colorida também, né? Figuraça. ele era Cruz figuraça. Redondo, Ele era É. figuraça. desenhava muito bem. Fez parte da nossa infância, aquele negócio que ele ia pintando e ia aparecendo o desenho. Aquele programa do Daniel Azulay era sensacional. Daniel Azulay e aquele outro programa também que eu gostava muito, que era aquele que tinha um cara fantasiado de rato, que era um professor, que era cientista, Não o é o Bigman, é o Bigman. Bigman. Bigman, Bigman. cara, aquilo é a coisa mais sensacional do Isso mundo. é qualidade em televisão, né, meu? Estamos falando de qualidade em TV, né? Quem não conhece Bigman, o mundo de Bigman tem que Não é, olhar. total, muita qualidade, alto nível, né? Entretenimento alto nível. Cara, o mundo de Bigman era a coisa mais sensacional do mundo. Primeiro, aquela coisa da estética toda que ele tinha. O cara é sensacional, os dois, né? Mas ele é maravilhoso, o jeito dele, aquelas angulações de câmera, aqueles enquadramentos. Cara, Não, e é engraçado, aí você falou, vamos entrar numa. Impressionante, durante muitos anos, a TV Cultura, que apresentava o de Bigman no Brasil, ganhou prêmio de melhor programação infantil em festivais mundiais, assim. É impressionante como era boa, sabe, a programação infantil. E eu vou falar, se eu tivesse nascido 20, 30 anos antes, eu queria ter trabalhado lá, né? Eu nasci quando a programação infantil da TV Cultura e a programação da TV Cultura em si flopou, né? Mas o trabalho que eles faziam em Rá-Tim-Bum, no Big Club, ou mesmo esses programas que eles compravam, Mundo Bigman, compravam muita animação europeia, tipo, coisa de altíssimo nível, né? você tinha umas animações que era novo, cara, que era o azul, era o red e o blue, que era de massinha, animações de massinha. Isso, isso. Cara, eu era apaixonado pelaquilo, eu achava aquilo a coisa mais. Porque os roteiros eram muito bons, a animação era no stop motion de massinha. Alto nível, meu, alto nível. Aí você fala, cara, como é que ele faz aquilo, cara? E é impressionante como é que a qualidade. Cara, a gente acabou, né? E não era só É, isso, tinha muita coisa, tinha muito programa musical bom na cultura, né, cara? Você isso. tinha o Mundo da Não, Lua, até o Mundo da Lua era bom. é um da loura bom. Mas o que que é isso que está acontecendo? É um emborrecimento da galera que cria, que não tem mais ideia? É tipo, a humanidade está emborrecendo. Bom, isso a gente sabe que está emborrecendo, isso é uma coisa clara, né? Tá aí nas pesquisas de intenção de voto, tá aí a prova. Exatamente. Então não precisa Em muito. São Paulo tá surreal, cara. Não, cara, tipo, cara, o que está acontecendo, né? Porque, tipo, são coisas tão boas, você não consegue mais ver os caras criarem coisas novas. E o que está mais bizarro que eu acho, tipo assim, nas próprias Globo da vida. Você não vê mais aqueles autores e tudo. Tinha umas novelas bem ou mal, gostando ou não gostando de novela, tinha novelas bem boladas, né? Os caras estão regravando tudo. Total, cadê? Cadê? Não tem, não consegue fazer uma nova Pantanal, já foi, né? De vez em nunca aparece uma Avenida Brasil, aparece alguma coisa, né? Pois é, pois é. Mas isso daí de refilmar, isso daí a gente tem que falar, né? Porque eu sou da Disney, isso daí tem. Minha esposa que detesta desenho animado, de vez em quando eu coloco para os filhos assistir Pinóquio, sei lá. Ou os curtas do Mickey, ou Tom e Jerry. Ela que não gosta de desenho animado, ela fica chocada. Ela fala, caramba, mas como era bem feito isso, né? Porque ela tá acostumada a ver o Peppa Pig, e ela fala, mano, os caras eram bons mesmo, né? Não era um golpe. Eu não consigo imaginar a mulher do William falando, nossa, como era bom, mano. Não consigo. Mas assim, ela não gosta de algumas coisas que eu sei, mas ela gosta de sair para dançar. Você tem levado ela para sair para dançar? Show. Mais, né? Depois dos filhos e pandemia, não mais, né? A gente se conheceu na dança, né? A gente se conheceu na salsa.
Olha Verdade. isso, Serginho. Agora eu fiquei curioso para ver se o homem é bom de salsa, velho. É. Eu fiz muitos anos de desse salão. Eu Ah, duvido que em algum alguns anos. podcast que ele foi, alguém falou dele dançando salsa. Não, nem ninguém nunca pergunta isso. Eu queria, o que eu queria mesmo era ser dançarino, muito mais que desenhista ou professor, mas a vida mandou outro. Mas eu adoraria, já imaginou ser dançarino? É muito legal. Aí, ó, tá Já vendo? pensou? Fred Astaire da vida? Ah, Adoro, bom, hein, então, adoro. vamos Mas assim, vamos apresentar ele para nossa amiga Débora Coker. vi que vocês entrevistaram. Vocês entrevistaram, né? Pegando ainda, né, as peripécias de William Moore e a dona Diana, você ainda sai para tomar café com ela com açaí nos botecos aí do bairro? Que tem Né, bastante. também difícil, também difícil. Açaí menos, né? Porque tem que controlar o açúcar, né? Porra, Mas cara, nem me os fala, filhos é velho. difícil, né? Ela voltou a sair esse ano, vai em show, ela gosta muito de ir em show. E, Mas e ela esse seu menino que apareceu aí, o Apolo, é o que dorme com a mãozinha assim, igual ela? dormia, né? Dormia quando era bebê. Agora eu não lembro, acho que não dorme mais. Agora não dorme com a mãozinha assim. Mas depois que cresce, viram as coisas, velho. Pena que cresce, né, cara? A Paulo voltou, Eles, acho que a esposa levou ele embora. não, eles são demais. Ô, Serginho, vamos voltar a falar de desenho, que é o que importa, né? Que é o que trouxe o William aqui. Eu queria te perguntar uma coisa mais técnica. Os desenhos da MGM, que é um negócio que eu sei que você manja também, os caras tinham muito menos orçamento que os caras da Disney, acredito eu, né? Na Como é época do que Tom eram e os... Jerry, nem tanto. Na época do Tom e Jerry clássico, primeiro Tom e Jerry, eles tinham dinheiro. Primeiro Tom e Jerry. Mas depois o negócio deu uma desequilibrada, não deu? A Disney sempre foi o estúdio que investiu nisso, porque o. Aula. Bora? Vamos voltar no tempo. Num mundo em que a Disney não comprou tudo, a gente tá num mundo que a Disney comprou todo mundo, né? Comprou Fox, comprou Marvel, comprou todo mundo. Se a gente volta no tempo, 1930, estamos em 1930, 1940, Disney é um estúdio boutique. Os grandes estúdios são MGM, Paramount, Warner e Universal, um pouco menor, mas e a Disney é um boutique, porque a Disney não produz 40 filmes por ano, que nem a MGM. Ela produz só desenhos animados e começou ao longo dos anos 50 a produzir os longas. Mas assim, sabe, um estúdio menor, familiar, que faz seus poucos filmes. E o carro-chefe da empresa é o desenho animado. Então, o Disney, porque ele amava isso, gastava um torrão de dinheiro lá fazendo desenho animado. Os outros estúdios faziam desenho animado, mas como se fosse um subproduto, sabe? É tipo, a gente faz os nossos longas com o Fred Astaire, com o Clark Gable e faz desenho animado, que era a MGM e a Warner. Em algum momento, quando a grana começou a apertar por mil motivos, a grana para desenho animado foi abaixando até desaparecer. A Warner e a MGM fecharam. A Disney nunca fechou a animação, apesar de custar caro, porque é o principal produto deles, né? E aí, então, a gente tem, por exemplo, os primeiros curtas do Tom e Jerry são altíssimo nível. Estão no nível da. Vocês assistiram isso, todo mundo assistiu, pode colocar no YouTube. É brutal como é bem feito. Ao longo do tempo, você vai vendo o desenho do Tom e Jerry perdendo em qualidade, né? E é isso. A Warner também. A Warner fechou em algum momento. Sempre foi mais barato o desenho do Pernalonga, né? Dá para assistir, você consegue perceber que a grana, o investimento é mais barato, mas os caras eram muito bons. Em parte porque os caras que trabalhavam na Warner tinham sido formados na Disney. Os caras trabalharam na Disney e depois foram trabalhar na Warner desenhando mais barato, mais rápido, mas eles ainda eram muito bons. Os caras da Warner tinham uns truques para dar uma esticada no desenho, não tinha? Muitos truques. Eu mando os alunos assistirem até mais Warner do que Disney, porque Disney você tem grana, você pode torrar. Warner, eles tinham vários truques. Um dos truques, vão lembrar disso, tinha muita cena que não acontecia nada. Que assim, eles filmavam um jornal, ou um alto-falante, sabe? Desenhavam, e o alto-falante falando, assim, ou o rádio, e não acontecia nada. Ou o personagem vira de costas e continua falando de costas, ou fora de quadro. Tem vários desenhos que o Pernalonga tá falando, aí ele continua andando, aí vai embora e continua falando, aí depois volta, fica de costas olhando para a janela, porque você não precisa limar o lip sync, que é o mais difícil. Outra coisa que tinha, pelo menos eles contam na lenda urbana, né? Mas acho que tinha isso, que era um concurso interno
para ver quantos segundos você conseguia fazer o personagem sem se movimentar e a piada ainda segurar. Então, os desenhos animados do Pernalonga tem muito isso. Tem uma hora que ele para e aí ele só mexe o olhinho e fica parado alguns segundos, assim. Que ganha muito tempo e ganha em comédia também. Isso que é engraçado. Bem, são alguns truques, né? Isso é muito louco, porque a gente cresceu assistindo isso, né, Serginho? Mas nunca passou pela minha cabeça que isso tinha um motivo que vai além dessa fazer a comédia diferente, né, cara? Tinha a questão do orçamento, que era menor, ou sei lá, de Ah, competência das não. pessoas, sei lá. Aliás, isso daí, tem o Chuck Jones, tem um documentário do Chuck Jones que tinha no YouTube, é fácil. O Chuck Jones foi o maior diretor de curtas do Pernalonga, né? Ele fala, meu, eu vou explicar porque tinha tanto curta do Coyote. Porque era o mais fácil de fazer. Ele falou, a gente fazia do Coyote, a gente só parava de fazer do Coyote quando os chefes falavam, mano, vocês estão fazendo demais do Coyote. Aí eles, então tá bom, então faz um outro do Frajola, faz do Pernalonga. Mas falou, do Coyote era muito fácil, deserto, Coyote explodia, e muitas vezes explodia fora de quadro, pum, e aí só mostrava ele acabado. Então falou, Coyote a gente fazia, falou, se comparar a quantidade de desenho do Coyote com Pernalonga, é tipo muito mais, 4-1. A Coyote era maravilhoso, Cara, cara. A Coyote Bip Bip era maravilhoso aquilo ali. Maravilhoso, maravilhoso. Hilário até hoje. E é isso, é uma quantidade absurda de desenho do Coyote. Agora, o Tom Jerry teve uma época que você vê, começa a baixar custo. Na época me incomodava, mas eu não era da área, eu não me ligava que eles começaram a mudar os concept. O personagem foi mudando o desenho do personagem. Nossa, assim, ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Tem uma fase que é a fase mais odiada do Tom e Jerry, que não foi nem animada nos Estados Unidos, foi um cara europeu, que era mais barato, acho que é da República Tcheca, que você vai lembrar, é a fase que os barulhos são muito ruins, que eles quase não se mexem, tem uns barulhos ruins, não tem muito movimento. Nossa, tem uma fase ruim do Tom e Jerry também, que eles não são, que eles são amiguinhos demais também, né? depende da fase, depende da fase. A primeira fase da MGM é bem pancadaria, né? É. Depois, Que é a fase atualmente, boa. tem até uma fase mais nova que eles são mais amigos. Ah, não. Aí não dá. Aí, Perde totalmente o senso do negócio, para mim, pelo menos, né? então, isso daí você falou uma coisa, por exemplo, os curtas da MGM, Tom e Jerry, e os curtas da Warner sempre vão ser e são mais engraçados que a Disney. Porque a Disney, como era, tipo, tinha, mano, produtora familiar, são os curtas para família. Eles são bonitinhos, são fofinhos, o Pato Donald, o Mickey. Mas esborrachar de rir é com a Warner. É perna longa. Tem uns que eu coloco pra assistir, que meu filho gosta de perna longa. Mano, eu rio de me matar de rir, ou o Tom e Jerry mesmo. Porque não tem essa preocupação em ser pra família, sabe? Ser fofinho. Não tem o politicamente correto. Não, não tem, não tem. E o pessoal Nenhum, da nem um própria pouco. Disney, o pessoal da Disney conta isso no livro Illusion of Life, que é um livro que conta a história dos caras da Disney, os animadores, eles falam, meu, a gente invejava o pessoal da Warner, porque por mais que eles trabalhassem mais, fosse mais barato, eles tinham uma liberdade que a gente não tinha. Porque, mano, coloca as coisas mais loucas. Tem um desenho da Warner, que é maravilhoso, do Chuck Jones, não é do Chuck Jones, é de um outro diretor, que é o Doom. O desenho da Warner. É o Dumbo aprendendo a jogar beisebol, mano. Só que eles não chamam de Dumbo, eles chamam de Bobo, acho que é o nome do. É o Dumbo. Eles desenharam o Dumbo e começaram o Dumbo jogando beisebol. Você fala, mano, não tem... o que eles têm na cabeça? Eu tenho uma dúvida muito grande, cara. Queria até ouvir a opinião de vocês. Né? O Serginho falou de politicamente incorreto. Até tivemos uma discussão aqui em casa, uma discussão no bom sentido outro dia, falando do Pepe Le Pew, que foi cancelado, né? Por conta Ah, de toda a questão lá do assédio dele. Mas quem que vocês acham mais politicamente incorreto? Pernalonga ou Pica-Pau? e aí? Fala você, Sérgio. Não sei, cara. Eu acho que o Pernalonga. Eu acho que o Pernalonga é Pernalonga é foda, mais, né, o cara? Pernalonga é mais provocativo, né? É, Ele é mais anarquista na minha cabeça. ele é mais sacana, né? Meu Ah, filho adora o Pernalonga. Uma vez eu perguntei por que você gosta do Pernalonga ali? Porque ele é esperto. ele tem uma alma meio. Eu acho ele mais. Eu vou Mas o falar, eu Pica-Pau é não gosto. sacana também. Então, eu não. Olha que loucura. Eu não gosto do Pica-Pau. Eu também não tenho atração pelo pica-pau, não, tá aí. Mas, mas, eu assisti tanto Pica-Pau quando eu era criança que qualquer coisa que eu desenho tem algo de desenho do Pica-Pau.
É assim, sabe? Uma coisa que é natural. Qualquer desenho que eu faço, as pessoas falam, nossa, isso é meio pica-pau. Puta, pior que eu sei. Não queria que fosse, mas é que eu assisti tanto. Tem Sabe tanta quando aquela memória influência afetiva que que é você nem fica difícil, né, triste. cara? É o sotaque, que É, você tem uma. Pica-Pau tem tanta cena assim que ficou marcada, né, cara, que não tem como, né, velho? Não, pra mim é natural. Você fala, desenha o Dumbo, difícil. Desenha o Leôncio, mano. Sai como se fosse o idioma mãe. Cara, mas eu acho que até também é porque passava muito, cara. Passava Passava muito. demais. Então, passava, eu nem sei, é o que você falou. A gente nem escolhia o desenho do Tom e Jerry. Passava tanto que você assistia tudo. É. Quantas você assiste aquela coisa, você já acabou de ver, repete ele, você vê de novo, você vê de novo. Você nem escolhe ter influência. Às vezes a E, coisa você escolhe. e lá em casa, para você ainda ficar mais bizarra ainda, lá em casa tinha Super 8, só dos desenhos da Disney. Então, para ficar ainda mais. Meu pai comprava, tinha a sessãozinha lá, projeção Super 8, pipoca, a gente, mulher, criança, todo mundo no quarto lá na Ah, sala assistindo. então, e aí tem uma coisa, já que curiosidades, eu não assistia desenho da Disney quando era criança. Meus pais não gostavam, eu nunca assisti. Eu só assisti Dumbo. Eles deixavam assistir Pica-Pau 1000 horas, mas desenho da Disney não. Que gozado. Gozado, Porque né, eles cara? eram de uma geração meio vermelho. Disney é muito imperialismo americano. E é muita fantasia, princesa. Eles, não, mano. Não, Disney não. Disney era lavagem cerebral, né, na cabeça deles. Disney é Xuxa. Não, isso daí não dá. Pica-pau sim, você não vai ficar fresco. Interessante. Muito doido. Assim, é outra geração, né, cara? É É. outra geração. Hoje, né? Hoje se a gente for pensar no Pica-Pau, você vê, o meu filho mais novo, ele me explicando por que que o Pepe Le Pew tinha que ser cancelado. Aí eu fico pensando, falo assim, cara, mas era um gambazinho tão legal, né, cara? Eu gostava Não, tanto, tal. não só é legal, Mas como é hilário. Se você assistir velho, você vai rir. pois é, Mas mas o mundo mudou, né, cara? Aí é o mundo mudou. complicado. É que nem agora, a minha esposa veio falar comigo, que eu tenho uma amiga conhecida, trabalha comigo na Folha, influencer, comunicadora, e ela fez um vídeo, já que você é para ser polêmico, vou falar. Ela fez um vídeo porque eu odeio o Woody Allen. E aí minha esposa falou, e aí, você não vai falar o seu vídeo? Eu falei, "Vixe, você quer que eu me queime totalmente? Eu faço meu vídeo mesmo. Você contra o Woody Allen? Eu falei pra ela, mano, você contra o Woody Allen que vai ter o quê? De comédia bem filmada nos últimos 50 anos. Os caras não Exatamente. sabem filmar comédia. O Woody Allen sabia filmar comédia. Os melhores fotógrafos do cinema de comédia trabalharam com o Woody Allen. São os filmes do Woody Allen. Cara, mas o Woody Allen É foda. fazia nego pensar, cara. O Woody Allen faz nego Total. usar a cabeça. O povo não quer usar a cabeça. Total. Tem Bem, um, aí, ó. Mas não quer usar, cancelaram ele também. tem um Deixa, filme, deixa aí nessa linha. tem Deixa um aí filme, nessa tem linha. um filme Fala do Diário. Tá. Do Woody Allen que eu sou apaixonado, que é Manhattan. Filmaço. Quer filme mais bem fotografado que Manhattan? Manhattan é maravilhoso. Eu vim de cinema, eu falei assim, caralho. Filmaço de bem feito. Deixa eu ir nessa pegada de cinema, então, já que a gente mudou para cinema. Sim, o William, falar do Kubrick. O cara fez, entre tantos outros sucessos, O Iluminado, Laranja Mecânica, 2001. Por que que o Barry Lyndon é o melhor dele? Ah, é provocação, né? É provocação. É provavelmente o filme mais esquecido dele, as pessoas não ligam. Mas caramba, que filme bonito de bem fotografado, né, velho? Que filme, tipo assim. Aliás, Kubrick, eu já, a provocação que eu coloco na internet, eu dou muito em aula, que eu detesto o Christopher Nolan. Eu detesto. Mas não é que ele é o pior, não. Mas é assim, eu mostro cenas dos filmes do Christopher Nolan quando eu dou aula de desenho, que eu dou aula de desenho, desenho animado e storyboard, e composição. E aí eu pego várias cenas dos filmes do Christopher Nolan que são mal enquadradas. E aí as pessoas falam, mas você pegou uma cena, você deu um pause numa cena que é uma cena num filme de 2 horas, 3 horas. Eu falo, mano, dá um pause em qualquer cena do Kubrick, do Kurosawa, não tem isso. Ele não tem cena que é mal enquadrada. Qual é a desculpa do cara? Não tem. E era película. O cara não tinha nem vídeo assist. Ele tinha que... E o Berlim é isso, mano. Não tem cena que não é quadro. Você pausa quadro, pausa quadro. Não tem uma cena fora de foco, entendeu? Aí você vai falar, mas não é que pode ter fora de foco? Pode, se for a linguagem do filme, você Caça-Betes, alguns filmes do Diário que a câmera tá tremendo, que o casal tá se matando. Mas é isso. Ó, Serginho, e nós estamos falando de um cara
que tem um quadro do Tarzan, de um filme do Tarzan, do John Wes Miller, na parede da casa dele. É um Bem cara que trash, manja. bem filme B, né? O Tarzan, o vencedor. O vencedor, é isso mesmo. Mas, cara, Serginho, aí é sua área, velho. diretor de fotografia das antigas, você tinha uns caras muito foda. Aí quando o cara hoje fala pra mim, eu sou diretor de fotografia, eu tenho vontade de dar soco na cara. Eu falo, cara, o que você estudou para ser diretor de fotografia? Total, né, Sérgio? Total. Não, às vezes eu faço um vídeo sobre composição e o pessoal, Sérgio, sério, o pessoal que é fotógrafo, ou diretor de fotografia, ou fotografia estilo, né, fala assim comigo. Fala, você acha que o cara pensou tudo isso que você falou no vídeo? Que pariu. Fala, mano, os caras fazem um trabalho sério, eles pensaram nisso. O cara que fez cada quadro do Kubrick era pensado horas. É tipo, preparava horas a tomada. Não é, sem querer ficou certo. Não, e aí, todo, né? cara, uma vez eu fiz um vídeo falando assim, e eu falei, galera, e quando você roda em negativo, o que eu acho mais bizarro são os foquistas. Que é o cara, porque não é foco automático, é foco no manual. E que o cara vai medir, tipo assim, eu vou movimentar minha câmera daqui até aqui. Aí o que o cara assistente de câmera faz? O cara mede a distância daqui, 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 daqui. Aí o cara sabe que quando ele chegar nesse ponto aqui, ele tá com foco em tal, aqui tá com foco em tal, aqui tá com foco em tal, na mão. Quando eu falei isso outro dia, os caras, mas hoje em dia é mais simples, roda com automático. Eu falei, por isso que você não sabe fotografar. É por isso que não sabe fotografar. Porque tem uma cena que eu mostro em aula, falando de tem uma cena do filme Tiros na Broadway, que a Diane Wist, a atriz Diane Wist, ela desce uma escada. A cena é um plano de sequência de poucos minutos, 4 minutos. Ela desce uma escada, anda numa sala, discute, bate papo o tempo todo com o mordomo dela, grita, tem as marcações, provavelmente no chão, está sempre iluminada, está sempre em foco. 4 minutos da mulher atuando muito. Não é ela só andando, ela está atuando muito. Não perde um foco, certo? Ali. E a marca da luz sempre na cabeça dela. Ela para, luz aqui. Aí anda um pouquinho, luz aqui. Aí vocês falam, não gosto do filme do Woody Allen. Então tá bom, continua fazendo filme mal fotografado. Então não assiste e tá bom. Vai pro céu, porque é vida pessoal da pessoa. Não dá para entrar na vida da obra. O Kubrick não valia nada. Eu tenho um livro aqui maravilhoso que é sobre o 2001. Esse daqui, ó, esse livro aqui. Não valia nada na vida real. Trabalhar para ele ia ser um saco. O cara não ia te dar crédito, ia te colocar na pior. O filme é uma obra-prima. Chaplin não valia um centavo. Ficava com as meninas tudo de 12 anos. Vai cancelar Chaplin. Não vai ver mais filme do Chaplin. Pois é. Os caras não entendem que você pode até não gostar, mas você tem que olhar tecnicamente. Você não está estudando a parada, você quer fazer a parada foda, você tem que saber quem são os caras que fazem a parada foda. Se o personagem, se a pessoa é um lixo, azar que a pessoa é um lixo, mas o cara, quando faz aquilo ali, o cara é foda. Total. Tanto é que o cinema americano copiou tudo que copiou tudo que a Alemanha, não vou nem falar o nome, que a Alemanha fez na Segunda Guerra, eles copiaram tudo. O cinema americano fotografa como o pessoal fotografava, os alemães fotografaram a Segunda Guerra. Isso aí. Tá bom, ok, cancelados. Nós estamos fodidos, os caras estão cancelando até o Monteiro Lobato. Vamos lá. Não, isso aí, cara, porra, lá em casa tinha coleção Monteiro Lobato, tinha tudo. Eu li aquela merda de ponta cabeça, da frente para trás, eram os livros azuis. Então tá cancelado, tá cancelado também. Eu quero que se foda. Tô nem aí, cara. Eu sou do lado Não, mas pode cancelar. Aí, ó, pode cancelar, mas assista os filmes do Woody Allen em estúdio, porque o filme é bem fotografado. Isso. Fala. Christopher Nolan não amarra o sapato do fotógrafo do Woody Allen, tá? E querem cancela, mas leia o Monteiro Lobato. Vamos aproveitar que nós estamos falando de fotografia, a porra toda, e cinema. Vamos falar de série. Vida longa e próspera? Eu não sei fazer. Vida longa e... eu fiz isso de sacanagem, porque eu sei que ele não consegue fazer. Eu não então sei fazer essa merda. Meu irmão faz, eu não sei fazer essa bosta. Faz assim, segurando o dedo, vai. Ô, William, você é fã de Star Trek. E é verdade que você começou a gostar isso por causa do livro do Salvador Nogueira, cara? Da nova série. Da série. Da nova. Tem várias séries. Quer dizer, nova série que é velha, né? É dos anos 90. Eu assistia muita TV, como eu disse. Eu acordava e dormia na frente da televisão. Então, passava na Rede Record todos esses seriados antigos. Star Trek, Terra de Gigantes, Perdido no Espaço, o Zorro. Mas como eu amava aquela série do Zorro da Disney, dos anos 50. Nossa, eu amava essa série. Hoje eu estava dando aula para um cara que é
roteirista, diretor, tem filme na Netflix aí. E aí eu citei o Zorro, aí ele fala, mano, eu sou da mesma idade que você, eu não vi isso. Eu falei, porque eu assistia muita TV. E aí eu adorava a série do Spock, do Star Trek. Eu adorava Terra de Gigantes também. Túnel do Tempo, né? E eu amava o Spock. Aí eu não gostava da nova geração que eu peguei quando era criança, que é a do Picard, o professor Xavier. Só que aí eu peguei um livro tá aqui, do Salvador Nogueira, que ele conta guia de episódios. E como eu gosto de ler, eu comecei a ler a lista dos episódios, eu lia o resumo dos episódios do Star Trek inteiro. Aí eu falei, legal esse episódio, deixa eu assistir. Aí eu comecei a assistir, eu gosto da nova geração. Duas curiosidades. A gente fez um programa falando de série, lembra, Serginho? Eu ia falar isso. A gente tem um programa no canal falando só de série. Esses caras desenterraram umas séries, velho, que você não tá entendendo. E esse Zorro que você tá falando é o Zorro do Guy Williams, o mesmo do Perdidos Zorro no do Guy Espaço? Williams. Sensacional esse Zorro do Guy Williams aí. Esse Zorro é bom. Eu tenho até, ó, vou tirar uma coisa, não tá aqui. Tem um quadrinho do Zorro do Guy Williams, né, que é muito bacana. O Alex Toth desenhava o Zorro do Guy Williams. Alex Toth, que era o concept artist da Hanna-Barbera, ele fez o quadrinho do Zorro. Adoro o Zorro. É minha série favorita de todos, velho. É o Zorro do Guy Williams. É isso. O Zorro do Sargento Garcia, né? Do Sargento Garcia. Sargento Garcia, cabo. Como é o nome do cabo? Como é que era o nome daquele criado dele que era Monastário, cabo mudo? Capitão Monastário. Bernardo. Bernardo, isso. Bernardo era mudo. O Tornado, né? Cavalo Tornado. Esses dias eu tava reassistindo o filme do Zorro do Bandeiras, que eu gosto também. Também é bom. Ah, eu vi o do Bandeiras. É bom, eu achei bom também. Eu nunca vi o 2, eu vi um. Eu gosto. Bandeiras e Catherine Zeta-Jones. Bom. Isso. E Anthony Bom Hopkins também. como o Zorro Velho. Melhor Zorro, Anthony Zorro Hopkins. velho. Cara, se ele ver o nosso programa, era só séries antigas que a gente desenterrou, só valia série antiga. A gente só Então aí. O papo rendeu tanto que a gente não conseguiu chegar nem nos anos 70, eu acho. A gente chegou a 70. Acho que não, acho que não. Eu acho que a gente foi, mas foi acho isso, que foi não. Terra de Gigantes, eles ficaram no Terra de Gigantes, né? Terra de Gigantes, Nós Túnel do ficamos. Tempo. Terra de Gigantes, a gente... como é que aquilo era filmado? Aquilo é muito louco, cara. Era maravilhoso. Aquilo é Tem muito um louco. episódio que eu lembro que o cara tá com uma pilha Duas nas temporadas. costas, tá levando uma E só teve 2 temporadas, Terra de Gigantes. E parece que era muito mais, né? Daquele do submarino civil. o Sequest. Era Sequest, né? Isso foi o que a gente não esqueci o nome. Cara, a gente A desenterrou um gente falou de monte. Ginny é um gênio. Ginny é um Ginny é um gênio. gênio, a feiticeira. Eu gostava mais Agente do Ginny. 86. Agente 86. Isso passou tudo na TV aberta, né? Eu assisti Tudo. porque passava na TV aberta. Até lá. Boa gente- noite, John Boy. Boa noite, Mary Ellen. Nós falamos também. Os Waltons. Walton. Dallas, Bom série tempo. Dallas. Dallas, Bonanza. Dallas eu não assisti. Bonanza eu nunca vi. Mas, Dallas mas Bonanza eu assistia com meu pai. Aliás, ô William, meu pai gostava muito de série de western, Bonanza, Chaparral, Laredo. A gente assistia tudo essas merda. E você, cara, conheceu alguém além de você? Porque assim, faz muito tempo que eu não vejo ninguém que gostava de ler Tex. Eu adoro o Tex. Eu adoro o Tex. Tex Eu lembro de ter lido, cara. Eu lembro de ter lido. Eu gostava louco quando muito eu de falo que eu gibi. leio Tex. Às vezes eu tô lendo Tex. Isso é louco. Eu não sei se a pessoa acha que tá me elogiando, que eu tô lendo Tex. Eu leio, eu gosto muito de Tex, né? E aí a pessoa fala, ai, meu avô lê também. Ou tipo, meu avô tinha. Eu falo, que eu quero saber do teu avô? Ah, meu trisavô tem uma coleção. Ué, mano, o Tex, aí eles não percebem que Tex é lançado até hoje. Tirando a Turma da Mônica, o quadrinhos, o personagem que tem mais gibi em banca é Tex. A Turma da Mônica em primeiro lugar, Tex em segundo. Tem tipo uns 6 ou 7 títulos de Tex. Eu adoro Tex. Eu adoro Bang Bang, né? Adoro Bang Bang. Aí Eu gostava muito de gibi, eu li muito, quer dizer, não li muito, eu li Tex. Eu lia mais Turma da Mônica, para ser muito sincero. Eu gostava muito mais da Turma da Mônica e Tio Patinhas, os classicão. E aí eu fiquei com uma dúvida que eu queria te perguntar, William. Eu gostava muito de Turma da Mônica, eu sei que você leu muito Turma da Mônica. Cara, ficou ruim ou a gente que cresceu? Turma da Mônica? É. Turma da Mônica é legal. Mas Turma da Mônica, ao contrário de Disney, eu não acho que leitor mais velho
saboreia também de uma não. E tem uma questão, assim, uma loucura. A Pixar e a Disney, a Marvel, eles têm uma loucura de fazer filme pra gente que tem 8 e 80, né? Eles querem fazer um filme tanto para criança quanto para o velho. Eu não acho que é possível fazer. Não é possível. A pessoa que gosta do filme de Alien, Manhattan, Marido e Esposa, não é a pessoa que gosta do Chaves ou da Mônica. A Turma da Mônica tem um público-alvo. A diferença é que o Tio Patinhas, o público-alvo das boas histórias do Tio Patinhas é adulto. A gente lia porque tinha pato. Mas as boas histórias do Tio Patinhas, o Karl Barks, que é o inventor do Tio Patinhas, ele falava, não escreva para criança. Vocês estão achando que é para criança, mas não é para criança. O fato de ser comédia, o fato de ser pato, não quer dizer que é para criança. Mas E eu aí, acho. Ah, vai. Não, vai fala, na Turma fala, da. fala. Não, eu esqueci. Não, eu ia falar na real, porque eu acho, tipo assim, não é para criança, mas do jeito que é escrito, você pega a criança, mas as mensagens para os adultos estão ali. A gente, na realidade, vai entender mais a fundo do que uma criança, mas a criança também Isso, vai pegar a história, vai entrar na história, né? total. Um exemplo que eu dou é Uma Cilada para Roger Rabbit, que eu assisti no cinema quando era criança. Espetacular esse filme. Não é para criança. Você consegue rir do Roger Rabbit, das escorregadas na casca de banana, mas toda a discussão sobre envelhecer, a Betty Boop, tem uma sequência lá que o Robert Rabbit pega a esposa dele, a Jessica Rabbit, aí fala, o detetive fala, eu tenho fotos da Jessica brincando de pirulito que bate-bate com o chefe do estúdio. Ele, pirulito de bate-bate? Meu, o adulto se mata nessa hora. Ai, mano. Aí o Roger, tá brincando mesmo de pirulito que bate-bate. A criança assistindo assim, o adulto entende todas as outras coisas. Entendeu? Toy Story tem essa pegada também. Toy Story. Toy Story você tem, tipo, aquela coisa, você pega a criança pelos brinquedos e tudo, que é o mundo infantil, mas, cara, a maioria das coisas que é falado no filme Não é pra criança. não é para criança. Então, e isso é difícil. Já no caso da Turma da Mônica, assim, pra gente que envelheceu é muito difícil. Meu filho gosta de ler, mas é assim, para mim não é estimulante. Entre outros motivos, não é estimulante visualmente, porque o desenho ele é muito simplificado. Ele é uma base assim meio fixa, né, da Turma da Mônica, aquele morrinho, a cabeça dele. Enquanto os grandes desenhos da Disney de quadrinhos, adulto lê. Cadê? Vou pegar aqui, eu tenho aqui. Ó, isso daqui é um desenho de. Olha essa capa. É. Olha isso, meu. Entendeu? Aí você fala, pô, não é só pra criança, não. Olha lá, ó. Os puta desenho. Puta desenho, né, cara? Não quer dizer que é comédia, que é bem-humorado, que o adulto não pode ler, o adulto não pode se divertir também com. Não, e você, o que é legal de livro, tipo revista e livros assim, é que a criança, você pega a criança, inclusive, que não sabe ler ainda. Porque ela olha um desenho desse, eu sempre que eu me lembro de eu vendo, eu não sabe, eu tenho isso na minha memória, pode ser bug, mas tipo assim, eu tenho na minha memória que tinha coisas que às vezes eu via que eu não entendia, mas eu via quando via do visual, da estética. Total. O que eu sei que salvou muito a Turma da Mônica foi a Turma da Mônica Jovem, que isso eu já nem peguei. Mas o pessoal mais jovem lê essa coisa meio mangá, pega. Eu não li, cara. Eu Eu não li, nunca mas li. para quem eu dou aula de 20 anos, isso daí pegou. O pessoal leu isso daí. Isso ajudou a empresa a se sustentar. Isso aí. Mas essa diferença da Disney, eu que tinha preconceito da Disney, essa diferença é brutal com a Disney. Porque, assim, o Disney, ele permitia coisas que ele até não achava que era o estilo dele. O 100 Dálmatas, que é um desenho bem sujo, assim, ele odiou. Ele falou, mano, isso daí não tem nada a ver com o que eu quero, eu gosto de Bambi, gosto de Pinóquio. Foi um sucesso absurdo de grana, de bilheteria, e o filme foi, entendeu? A Disney não é só Mickey. É Mickey, é Pinóquio, é Bambi, é Ursinho Pooh, entendeu? Tem para todo mundo. O novo Mickey é todo radical, é todo meio anárquico. Então ele permitiu uma coisa que o Maurício está começando agora a permitir aos 90 anos, que é ter outras imagens da Mônica. Perguntar uma coisa, cara, até como especialista. Eu vi recentemente um vídeo que o cara mostrava, eu não sei nem se você já falou sobre isso lá no seu perfil, que a Disney ela pegava e aproveitava cenas de um desenho para outros. Tipo, pegava lá o Mowgli e o menino lá do Ursinho Pooh, e aí o cara ia mostrando as cenas, é a mesma cena. Sim. Rolava muito isso mesmo, cara? Aconteceu é no que eu chamo de a era Xerox. Quer dizer, quem trabalha no estúdio chama de era Xerox. Porque a Disney teve muitas eras, 100 anos de história, né? Você teve a era de ouro, vamos rapidamente. Era de ouro.
Branca de Neve até a Segunda Guerra Mundial, que são os clássicos absolutos. Branca de Neve, Fantasia, Pinóquio, Dumbo e Bambi. Mano, clássicos absolutos. Nessa época, o Disney torrou dinheiro com o desenho animado. Era a paixão dele. Façam os desenhos mais impressionantes. Tanto é que Pinóquio é impressionante até hoje. Aí veio a guerra. O Disney começou a trabalhar para o exército americano para se sustentar. Porque não tinha como lançar filme na Europa, não tinha como lançar filme. Veio para o Brasil, criou o Zé Calhau. Veio a segunda fase, Era de Prata. E aí a grana já é bem menor. Cinderela, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, bons desenhos. Dando Vagabundo, mas não tem a grana do Pinóquio. A grana ainda era alta para desenho animado. E aí entrou a Era Xerox. O que é a Era Xerox? Eles conseguiram uma máquina de Xerox que xerocava o desenho do lápis. Se a pessoa desenhasse no lápis, ia pro acetato direto. Então você não precisa fazer o desenho do lápis, vinha alguém com acetato, sabe, o fotolito, e desenhar em cima. Você xerocava, ficava direto, já lançava no filme. O desenho ficava sujo. Ficava muito sujo, porque era Xerox também. Mano, não era Xerox perfeito, então ficava sujo. O Disney odiou esse traço, mas falou, mano, não tem como você... Tem que fazer isso porque é barato. E aí, eles começaram a reutilizar. Como tinha Xerox, eles conseguiam reutilizar desenhos antigos. Nessa fase, do Mowgli, Ursinho Pooh, Bernardo Bianca, Robin Hood. É uma fase que os desenhos normalmente são inferiores. São inferiores em qualidade, mas os caras estão tentando sobreviver, né? A empresa nunca parou. O que é legal dessas mudanças de geração, se você vê de épocas, né, de fases, é que você vê, você pega os primeiros lá até a guerra, você olha esteticamente os quadros dos desenhos, é obra de arte, iluminação, textura, e depois a coisa vai baixando a qualidade. Se você pegar os mais novos, você vai ver que começar a ter uma matada assim, estética É, muito grande. Mas a animação em si, ela mantém. Ou eu estou falando é. besteira? Né? A A, animação. a emoção mantém, porque os caras que estavam fazendo nessa época no Simples que você falou, eram os mesmos caras que tinham criado Pinóquio. Que é o que eu falei da Warner. Os caras que estavam animando Pernalonga tinham animado Pinóquio, entendeu? Então os caras, tipo assim, tá, não tem grana, a gente faz bem feito sem grana. Sérgio, eu mostrei também minha esposa. Outro dia eu mostrei em aula, estou dando um curso de narrativa Disney, eu mostrei em aula um desenho lá, se chama O Velho Moinho, que é de 1937, e eu mostrei o começo do Rei Leão. Na nossa memória, quem assistiu o Rei Leão, é espetacular, Rei Leão. Quando você compara com uma animação de 1937, você fala, puta, é mais pobre, Rei Leão, visualmente. Mas a emoção é perfeita. Tipo assim, você assiste o começo do Rei Leão, você chora igual. Só que se você, o olho treinado do desenho, você fala, é mais simples, né? O desenho é bem mais simples. É surreal você imaginar que Branca de Neve é de 37, né, cara? Como é que pode, né? Com a tecnologia que da época, se a gente for comparar com a de hoje. É em 37. E o que é louco, se você coloca pro meu filho, 37, assim, o filme tem uma cara meio clássica. Mas assim, não é que nem você colocar um filme de 37. A animação tem esse poder de comunicação rápida. Aliás, sobre Branca de Neve, é o filme mais velho na lista dos 10 maiores bilheterias de todos os tempos. Com a inflação corrigida, Branca de Neve é o mais velho de todos. Vem antes do, que é 37, aí depois vem o Gone with the Wind, né? O Vento Levou, que é 39, né? 39. Mais ou menos a mesma época, né? Mas para você ver como que ainda se mantém. A bilheteria do Branca de Neve foi tão alta que ainda está na lista. Deixa eu te fazer outra pergunta, cara. A gente conversou com alguns dubladores aqui. E aí Olha, todos eles falam, né? Assistir a pré-estreia é foda porque a gente não consegue assistir o filme, a gente fica se analisando. O Serginho Comédia de Cinema também, né? Quando fez lá os filmes dele, com certeza quando ia na pré-estreia não assistia o filme, ficava vendo lá os efeitos. Como é que é para você, que é um desenhista, e eu vi os seus desenhos, você desenha pra cacete. Como é que é para você quando você vai ver um desenho desses, por exemplo, que você dá aula da Disney? Também fica só olhando os traços e pensando, cacete, como é que é, cara? para mim é forte assim. Por exemplo, começa a se dar o play em Rei Leão, ou mais Bambi. Se dá o play em Bambi, eu começo a chorar no começo de Bambi, não pela história. Eu começo a chorar pelo trabalho, é sério, isso parece bom. Pelo trabalho, eu falo, mano, esses caras há 90 anos atrás estavam animando como isso daí? Que pincelada é essa? Eu começo, sabe, você estar diante de alguma coisa muito grandiosa. Eu brinco assim, animação. Aí eu defendendo meu.
As pessoas falam, nossa, o projeto Missão Apollo foi para a Lua, Oppenheimer. Eu falo, mano, o projeto mais impressionante dos americanos, a linha de produção americana, para mim é Pinóquio. Para mim é você colocar 600 caras desenhando, senta 600 pessoas para desenhar e o desenho vai ter unidade. Tá, 2,5 milhões de desenhos e vai ter unidade. Fala, mano, construir um foguete é fácil perto de... Desenho tem que ter unidade com 600 mãos. Tem que ter unidade. Você assiste o desenho do Pinóquio e você fala, tem unidade, o grilo tem alma. Eu trabalhei com. Teve um cara na minha equipe, eu contei isso para o William já. Um cara da minha equipe, ele era da Disney da Austrália, o Siddhartha. E o Siddhartha, ele trabalhou em Rei Leão, pipipi, papapá, mas a versão da Disney TV, que eu falei pro William, ele não fazia, ele não fez Rei Leão cinema, ele fez Rei Leão. Eu nem sabia que tinha essa diferença. Ele fez Rei Leão TV, vídeo, né? E aí, o que acontece? O Siddhartha, ele tinha, eu falei para o William que tipo, ele trouxe todas as animações dele no traço, feita na mesa de luz, no papel. E aí, você acha. Aí, quando o cara fala, eu fiz o filme, você pensa que o cara animou o filme inteiro. Ele animou, acho que 3 minutos do Rei Leão. Já foi bastante. A parte dele foram 3 minutos. Entendeu? Então, não é aquela. Por isso que são equipes que ele está falando, essa coisa de 600 pessoas trabalhando. Mas são 600 pessoas fazendo 3 minutinhos, 2 minutinhos. A conta que está no livro que eu tenho, que é a História dos Animadores, eles falam, Pinóquio, que ele dá um exemplo, eles falam, cada filme muda, mas ele fala, Pinóquio é 2,5 milhões de desenhos. 600 pessoas desenhando. Ou seja, 600 pessoas só desenhando. Não estão contando quem fez o som, quem fez a trilha. Só com lápis são 600. Paulo Eduardo? Tudo em papel, tá? Sim, papel na mão. E cada segundo são, eu não sei quantos frames eles fizeram, mas tipo, se cinema são 24, mas a animação deve ter sido 12, alguma coisa assim. Dependia da cena, 12, 16 ou 24. Às vezes é 24, dependendo da cena de efeito. Cada segundo. Cada segundo. Olha, vamos falar. E aí tem mais uma loucura. Não existia xerox. Então, o cara tinha que desenhar mesmo. Ah, mas eu quero de novo. Desenha em cima, coloca no papel e desenha em cima. E tinha que desenhar em acetato. Eu conheci um cara que ele trabalhou em acetato. Eu não trabalhei em acetato. Ele fala, mano, vocês acham que desenhar em acetato é um inferno? Porque é um plástico. Não é desenhar. Você solta o pincel assim, rezando para aquilo não vazar. Você faz assim, porque não pode vazar. E aí o Pinóquio, você pega o Pinóquio também, dá para ver qual a diferença da era clássica para a era nova. O Pinóquio, acho que no corpo dele, ele tem umas 20 ou 30 cores. Você vai pegar o Rei Leão tem tipo umas 3 cores. O Pinóquio, ele tem a gravatinha, tem o chapéuzinho, tem uma pena no chapéu. Cada cor tem que ser pintada de novo. Vem a outra cor, pega outro desenho. Então, a Disney simplificou muito ao longo do tempo isso, né? Rei Leão não tem nem roupa. E uma outra coisa também, né? A gente não vai ser ingênuo de achar que isso foi feito do começo ao fim, levou um tempo. Cada parada você tinha que retomar da onde parou e dar essa unidade que você falou, né? Era um trampo que a gente tem que admirar mesmo. Eu falo, tem que ser, você fala, o Sérgio, é tipo você tá em frente à Capela Sistina, ao Michelangelo, você fala, caramba, vocês realmente... A gente às vezes não dá o valor que merecia a animação clássica. Porque quem já entrou no estúdio de animação tradicional, porque não tem mais, né? Hoje você já anima no computador direto. Mas, tipo, eu ainda peguei a galera que animava em mesa de luz. Então, já é uma evolução dessa época aí, porque nessa época eu nem sei se eles usavam mesa de luz, acho que não, né? E, cara, o meu chefe fazia isso na Globo. Ele ligava a mesa de luz dele e começava a animar. Aí você vai botando o desenho por baixo, ele vai levantando, vai olhando no movimento, se bater o movimento. Para o papel que você vê tipo 5 desenhos ao mesmo tempo. Você faz... Isso. E aliás, fala. E depois tem a limpeza do traço. Porque, tipo, o cara que animou normalmente não é o cara que. Tem um cara que é um limpa-traço, como chama assim, não é ser arte finalista, eu não me lembro o nome dele, qual é exatamente a função. Mas o cara vai pegar o teu desenho, porque às vezes o teu traço deu uma escapada, sujou, o cara vem limpando tudo isso e ele não pode alterar o teu traço. Então, se o cara pegar na limpeza, ou tem que desenhar de novo, né? Tem que desenhar de novo. Tem que desenhar de novo. Mas isso foi uma coisa que a Disney, foi o estúdio da Disney que instituiu isso, porque o Disney, o que ele fez quando começou? Já existiam animadores, mas ele chamava os melhores desenhistas de jornal.
E os caras começaram a desenhar para ele. E aí ele percebeu que a animação ficava dura, Sérgio. E aí o que ele fez? Ele pegou, a equipe dele falou, mano, eu já sei qual é o problema. Quem tá animando tá preocupado se o desenho tá ficando bonito. E aí ele falou, não pode. O cérebro não consegue fazer as duas coisas. Então a gente vai dividir a equipe. Vocês vão fazer o desenho sujo, mas cheio de movimento. E vocês vão fazer o desenho ficar bonito. Mas já tem o movimento da outra pessoa, que é o clean-up. Então ele separou a equipe. Isso daí foi a diferença total que eu ensino para meus alunos. Meu, quando você estiver tentando dar vida pro desenho, deixa ele sujo. Porque você não consegue controlar as duas coisas. É como se você estivesse tentando atuar pensando se você vai ficar bonito na frente da câmera, entendeu? Não, só atua. Não se preocupa se você tá bonito na frente da câmera. Não tem como você ficar atuando e olhando para a câmera se você tá bonito. Olhando pro monitor, né? Não dá. Atuar olhando pro monitor. E aí eles perceberam isso, que aí é o cara do clean-up. É o clean-up, isso faltava o nome. Porque o que é bizarro, porque, tipo assim, esse é o exemplo que eu dou até pro pessoal de 3D. Você pega a molecada de 3D, hoje eu não sei como é que tá, porque eu tenho menos contato com a galera nova, mas, tipo, a galera nova aparecendo na minha produtora com os modelos foda. Foda, modelo, você vai assim, fala, cara, que foda o modelo. Aí você falava pro cara assim, faz uma bola quicando. O cara não sabia animar uma bola quicando, ele não sabia o timing da coisa, o peso da bola, como é que ela volta. Não consegue. Eu falei, o que adianta você fazer uma porra de um modelo desse? Caralho, você fica um mês fazendo essa bosta que não serve pra nada. Então, grosseiramente, eu estou tentando fazer um comparativo da preocupação de você fazer uma coisa muito bonita, mas que ela não é funcional. Então, tipo, você tem que... Isso tem... Animação é foda. E desenho, eu ensino já fazendo propaganda. Minha aula de desenho é desenho narrativo, que eu não ensino ninguém a desenhar bonito. Eu desenho a contar a história com o que está desenhando. Que é isso que você falou. Você faz desenho, o seu desenho conta a história? Não conta. Então você está fazendo quadro na parede, então faz paisagem, pôr do sol, flores, mas desenho que conta história, quadrinhos, Disney. É assim, pode ser feio, mas está contando história. Cartoon, né? Vocês são da geração, vocês sabem. Ziraldo, Jaguar. O cara, Ziraldo desenhava bem, mas tipo, Jaguar não precisava desenhar bem. Só precisava contar história. Isso. Tá vivo. Quem diria que o Jaguar tá vivo? Os outros morreram, mano. O Jaguar era o que mais. Desculpa, né? Não era o que era mais pinguço? Pois é, mas conserva, né? Eu sou a favor desse tratamento. Deixa eu sair um pouco. Tá muito bom esse papo, Serginho, mas deixa eu perguntar um negócio que Fala, Paulo. acaba tendo ou não, tendo e não tendo a ver com o assunto. Eu quero saber quando é que sai o seu livro com o seu sobrinho Juan, lá com os desenhos dos presidentes americanos. Ele parou de desenhar, como a maioria das pessoas, né? Ele parou de Não desenhar. tá mais desenhando, cara? Nunca mais desenhou. Ele tinha 10 anos na época, agora o Juan tá com quase 17, 18, não desenhou mais. Para, né? Ele não é muito. Ele não mora próximo, ele mora bem distante aqui. Isso é uma coisa. Todo mundo desenha quando é criança. É que algumas pessoas não param, né? O Juan parou, desenhava melhor que meus alunos da pós, mano. O Juan desenhava, que era o meu sobrinho, ele desenhava melhor. Ele desenhava isso. A gente tava desenhando os presidentes americanos, não sei por quê. Começou a desenhar o Bush, começou a desenhar o Lincoln, e aí a gente desenhava junto. Ele desenhava uma parte, eu desenhava outra. Desenhava super bem. Parou, né? Deixa eu voltar lá, deixa eu voltar pro Rei Leão, Serginho. Tem uma coisa que a gente acabou não falando aqui, e que me parece uma coisa que é muito comum, principalmente nos clássicos da Disney, que é a questão da música, né? Que hoje é bem menos também. A impressão que eu tenho, me corrija se eu estiver errado, é que havia uma preocupação com toda aquela orquestra por trás, até para dar aquela alavancada no desenho, né, cara? Hoje me parece que não há mais tanto, com exceção do Rei Leão, obviamente, que já começa com aquela abertura apoteótica, né? E que já não é novo, Parece né? que é menos. Que também já não é novo, exatamente. E aí, qual que é a questão? Vocês gostam das músicas do Rei Leão, da Disney? Eu acho que as músicas elas acabam engrandecendo e muito a obra, né? E aí você falou uma coisa que eu não tinha pensado. Meu filho mais velho está com 32, o Rei Leão é mais ou menos dessa época, ele era pequenininho, então já ficou para trás. Eu acho que é fundamental, que acaba engrandecendo o desenho. Eu não sei se o Serginho, que é do audiovisual, e você, que também é mais ou menos dessa época, o que vocês acham, cara? Eu, como espectador, acho que é fundamental, cara. E a Disney sempre fez isso muito bem. Eu acho que, tipo assim, a música é fundamental em qualquer filme. Tipo, a música. Faz o seguinte, pega o filme. É porque não dá para tirar a música, né? O que é Guerra nas Estrelas sem a música? Pois é, Tubarão.
Aliás, o que são os últimos 50 anos de cinema sem John Williams? Pois é, Nada. Tira o John exatamente. Williams, acabou o cinema americano dos últimos 50 anos. O que eu acho é que sobre música, eu tô dando uma aula assim sobre narrativa Disney, e a primeira aula eu comecei falando isso. O Mickey, ele não é uma criação visual, ele é uma criação sonora. O maior desenho de sucesso antes do Mickey era o Gato Félix. Isso. O que fez o Mickey, ele é igualzinho visualmente, em vez do triângulo é uma bola. Foi o primeiro desenho animado com som sincronizado. E o pessoal pirou nessa. O Disney pirou. Ele falou, mano, agora é música, todo desenho é música. E aí foi Branca de Neve. O Branca de Neve, pensa na era clássica da Disney. Branca de Neve, Someday My Prince Will Come, que é a música da Branca de Neve, virou um standard da música americana. O Miles Davis tem um disco com esse título, entendeu? O When You Wish Upon a Star, vários aí viraram standards da canção americana. No Brasil, curiosidade, no Brasil, Branca de Neve, a versão brasileira da Branca de Neve foi escrita, a letra, pelo Braguinha, João de Barro, que é o compositor, o letrista do Carinhoso. O nível era altíssimo, mano. Você chamava o cara que fez a letra do Carinhoso para fazer eu vou para casa, agora eu vou. Então, era alto até, sabe, no Brasil. Aliás, essa história que eu conto, vou contar a história. O João de Barro, ele olha que gênio, Braguinha. Ele fez a música do Disney lá, do Branca de Neve. Aí ele falou, mano, aqui tem ouro. Aqui tem ouro. Eu faço uma musiquinha, eu vendo o disco, que a Branca de Neve foi o primeiro disco com trilha sonora a ser vendido na história. Aí o Braguinha inventou a coleção Disquinho. Quem é mais velho vai conhecer a coleção Disquinho, né? Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Foi por causa da Disney que o Braguinha fez isso. As Lá em musiquinhas que casa, a gente... Lembra Era daquela um coleção disquinho Disquinho? colorido, né? o disquinho Um colorido. disquinho colorido, né? Lá em Era do casa Brasil. tinham todos. No Brasil, a trilha era feita pelo Radamés Inhatali, compositor. É. O nível era altíssimo. Mas o William Nego não sabe nem quem são esses caras que tu tá Eu falando, tô William. falando. O que eu tô falando aqui? Carinhoso. Carinhoso. Aliás, louco, carinhoso, é isso. Tem 90 anos a letra, a música, 80, 90 anos. Meu, você canta hoje. A música tá aí. Talvez o pessoal mais jovem, que é muito tapado, não sabe. Mas a música tá aí até hoje, meu, carinhoso, né? Mas é impressionante como essas músicas estão marcadas na nossa cabeça até hoje. Eu vou para casa, agora eu vou, meu. Tá É. aí, ó. Quem tem medo do lobo mal? Mano, 1900 e também, acho que é 30, 1900, década de 30, né? Quem tem medo do lobo mal. Tipo assim, mano, 90 anos essa música você canta, Não, até porque quando a gente assistia isso aí, a gente cantava junto, né, no final da história. cantava. Porque era aquela coisa bem fácil de você para criança aprender, né? Na época, sobre quem tem medo do lobo mal, os Três Porquinhos, foi uma febre tão grande nos Estados Unidos que eles estavam passando pela Grande Depressão. Virou um hino da Grande Depressão, esse Quem Tem Medo do Lobo Mal. Porque era, de certa forma, o lobo tentando tomar a casa das pessoas. Na biografia do Disney fala isso, que o pessoal tomou os porquinhos como, mano, somos nós. Quem tem medo do lobo mal somos nós. Não, o William Fala, falou do catequismo aí do Zéfiro, e aí eu pensei uma coisa que não tem nada a ver aqui. Você tem alguma história boa da sua catequista, da irmã Ângela? irmã Ângela, caramba, a irmã Ângela deve estar lá para os quintos. Já deve estar na glória, né? Porque eu sou filho de escola de freira, né? Eu fui escola de freira externato. Então tinha lá a irmã Ângela, a dona Berta, a irmã Madre Superiora, tudo isso daí, né, mano? Mas quem estudou em colégio de freira, ou colégio de padre, sabia mesmo as passagens da Bíblia, né? Aí eu falei, não, isso daí acontece e tal. No Ben-Hur eu falei, isso daqui é tal coisa, isso daqui é outra. Minha mãe É. era catequista, cara. Vai vendo. Puta É. merda, eu E lembro de. Enfim. quando eu fiz letras, eu fiz estudo do Israel bíblico lá no letras. Eu gostava de estudar isso. Até porque sou ateu. É bom saber. É Eu tenho bom um saber. amigo que fala, eu sou ateu, graças a Deus. Eu terminei de assistir bem, já que estamos falando só de coisa velha, eu reassisti bem esses dias, eu falei, caramba, eu só tenho uma. Que filme que quase me convence, hein? Que filme bonito. Mas é porque eu O tô antigão ou o mais novo? antiga, eu não vi o novo. O antigo. Eu também não vi o novo. Nem quero. Pra quê? Já tem a referência? Pra que ver outro, né?
Mano, vão filmar melhor aqueles cavalos? Impossível. Impossível. Não tem como. Cara, Muita tecnologia, essa que é a verdade. hoje vão filmar com drone. Vamos falar. Daquilo lá, mano, os caras suando em cima do cavalo. E você consegue pausar e você vê o Charlton Heston em cima do cavalo, mano. Você vê que é ele. É William, chocante. os caras estavam rodando com 35 mm e não tinha câmera pequena. Como é que faz? Aquele sol, aquele E a cavalo. quantidade de gente? A quantidade de gente em Não tinha, algumas cenas. não tinha Não, duplicação de pessoas. a gente contou de cavalo, tem mais de 30 cavalos. Mano, enfileira 30 cavalos um do lado do outro. Imagina a arena que você tem que ter para filmar isso daí. É um espaço gigantesco. É muito grande esse set. Exatamente. Olha os cenários de Cleópatra. E Não, cara, essas produções antigas são surreais, cara. Se você analisar tecnicamente que os caras não tinham como fazer as coisas, por mais que você tivesse uma ou outra cena que você sabe que o fundo era pintura, coisa e tal, que isso existia. tinha Fora matte aí, paint e tal. então, matte paint, exatamente. Tipo, isso você ainda tinha uma. Mas, cara, tirando isso, não tinha Algumas como. tá. No Beleza. caso, Então, beleza, você vai ter a galera que fazia duplicação, pegava o negativo, cola uma por cima do outro, gera um terceiro negativo. Aí você tem umas trucas, né? Usar muita coisa montada na truca para fazer efeito. Mas, cara, é uma limitação tão absurda. Tipo assim, você rodou um cavalo, rodou outro cavalo. Aí você vai para a truca, bota os dois negativos, gera um terceiro negativo, montando os dois. não, mas às vezes era mais fácil, menino. Às vezes é mais fácil filmar mesmo. Fala, mano, coloca os cavalos, vamos correr. Porque Não, vai dar tanto trabalho para fazer essa trucagem. Exatamente. É. Não, No até caso porque, até porque se você rodar e errar o eixo da câmera, já era. Você não monta nunca mais, porque aquilo ali é truca mecânica, né? Não é. Não tem um ajustezinho de câmera na CG, né? Não tem jeito. Não, tem uma hora no Ben-Hur, tem uma hora que a câmera gira assim, e aí tá o Ben-Hur correndo nos cavalos, o Charlton Heston, e você vê que é o Charlton Heston. E aí tem os outros cavalos, todo mundo correndo com os 4 cavalos. Tá o Charlton Heston assim, ele vira a curva, e aí aparece um pessoal lá na frente tirando os cavalos que a biga caiu no meio, e os caras tirando correndo. Você fala, mano, isso daí é filmado ao mesmo tempo, eu tô vendo a câmera, não é tipo, filma aqui e depois faz a composição pessoal lá. É tipo, mano, tira esse cavalo, ele não tem como pausar. Acaba ficando legal porque você olha e fala, puta, foi um trampo. Não, é impressionante para quem assistiu. É que nem eu assisti com meus filhos. Esses tempos eu coloquei o Mad Max. A gente tava assistindo o Mad Max. E meus filhos são pequenos, 5, 3 anos. Eu assisti o Mad Max 2, o antigo Mad Max 2, que lá com Mel Gibson, Mel Gibson. 1980, né? Meus filhos ficaram alucinados comigo, porque os carros estão batendo real, né? Aquelas pancadarias de carro, meus filhos, uau! Pum! Tipo, o novo é legal. Eu gosto muito do novo. Mas eles não ficaram tão alucinados com o novo quanto o de 1980. É diferente, cara. É diferente. Por mais que você faça em CG, em coisa, que você Eu consegue gosto, fazer. eu gosto. Mas tem uma graça ver aqueles caras explodindo aquele carro. É a velha história do take 1. Aquilo ali é o take 1, galera. Não tem take 2. Sou fã do Mel Gibson. Eu também. Fã. Apesar que ele fez um filme bem ruim, viu? Mas assim, mais recente. Mas. Ah, mas Coração Valente é um filmaço. É. Coração Valente é um filmaço. Esse é. Eu gosto Esse é também. sensacional. Esse é sensacional. Mas enfim, quem nunca fez um filme ruim, né? Tem que fazer ruim. Ridley Scott tá aí, ó. Pois é. Vocês assistiram Tem uns at- Napoleão? Vocês assistiram Napoleão? Eu não assisti. Não. Todo mundo falou tão mal, eu não vi. Cara, eu tô com uma nhaca de cinema. Eu peguei uma nhaca de cinema há muitos anos. Ah, Então, é? porque, tipo, eu tenho trauma. As últimas vezes que eu fui a cinema, eu me irritei sempre. Então, e eu sou um cara muito zen. Mas eu quero ir pro cinema para ver filme. Eu não quero um corno do meu lado abrindo o celular, Ah, tá o outro batendo o pé na tua cadeira, o outro, sabe? Aí eu parei de ir ao cinema. falando, o O pessoal cinema fala, né? ficou muito caro, né, cara? Tem essa também, né? Não, é É o uma preço. experiência cara hoje em Mas, dia. Paulo Eduardo, é o preço e mais essas coisas todas. Sempre quando a gente gravou com Sim. o Fael e com os O irmãos Fábio. E o Fábio Mondego, você vê que os dois falaram a mesma coisa. Que ele falou, cara, e os caras fazem trilha para cinema. Eles fizeram meu irmão, o Meu Nome Não é Johnny, que eles ganharam o prêmio. Os caras falaram, a gente vai para ouvir, para ver som, babá. Aí você tem o cara de trás conversando, o outro abrindo o celular. Né? Aí É o normal. você As pessoas desanima. não.
É o Vai. normal isso aí, Sérgio. Pois Normal. é, pois é. Não é mais uma experiência, cara. Virou Não, no uma. celular as pessoas ficam lá conversando, falando, fazendo coisa. Normal. Pois é, aí paga cinquentão para isso? Não é nem 50, porque aí é mais a pipoca, mas. Cinquentão você vai pagar só na pipoca. Então, quanto é que tá o ingresso? Eu nem sei quanto é que tá o ingresso hoje, né? Vou te falar a Cara, verdade. tá caro. Se for fim de semana, ainda é mais caro. Então, A aí minha esposa vai. pensa. Então, aí pensa aí. Porque não é mais cadeira de barbeiro, é uma cadeira imersiva, né? Dependendo do cinema. Que ela Mas a te põe pessoa vai lá te dentro. chutar do mesmo jeito. A pessoa atrás vai te chutar do mesmo jeito. Vai. Pois é. Mas é aquela história, vai você e tua esposa, teus filhos ainda são pequenos, beleza. Mas daqui a pouco tu quer levar teus filhos. Aí tu tem carro, estacionamento, pipoca, Não, fodeu. você gasta 300, 400 pratas para o cinema, você fala, Não como vai, assim? não vai, não vai. A gente não vai. Pois Mas é. por isso que coloca na internet, coloca aí o Disney e já era, acabou, não vai assistir. O cinema, outro dia o Tarantino falou isso, o cinema enquanto arte popular que era, já não existe mais. Essa coisa que era uma coisa que qualquer trabalhador blue collar, assim, ia lá assistir o cinema. Não, agora tem isso. E Não, quantas vezes eu não fui aqui no centro de São Paulo, aqui no Marabá, no Ipiranga, eu ia, meus pais me deixavam, eu ia lá sozinho no cinema assistir. Tipo, e podia ficar o dia inteiro, porque você assistia uma cena da. Agora não, é super caro. Como que eu ia? Eu assistia de 1996 a 2002, eu assisti tudo que tava no cinema. Eu era moleque, assisti tudo. Primeira vez que eu fui no cinema foi num cinema ali na Praça da República, que meu pai me levou para assistir Sessão Tom e Jerry, legendado, e eu não sabia ler. Ai, que dó. Não foi É. filme bíblico no centro de São Paulo? Isso daí no centro do Rio deve ter também. Filme bíblico em cinema pornô no dia de Nossa Senhora? meu amigo, Isso foi- acontece. Eu Aliás, assisti. eu vi um vídeo, você falou disso aí, eu lembrei, velho. Eu vi um vídeo hoje que apareceu para mim no Instagram, um jogo de São Paulo antigo da Copa Libertadores, o Galvão Bueno narrando, e aí ele faz o comercial. Hoje, feriado de Corpus Christi, não percam, Calígula, não sei o que da orgia. Eu falei, cara, olha que louco, velho. Imagina isso hoje. Calígula, mano. É Nossa, bíblico, né? bicho, É bíblico, isso, né? velho. Feriado de Corpus Christi, olha que doideira, cara. Porra, bons tempos. Viajamos na ponte aérea, foi bom a viagem. Foi boa? Então. Mas essa é a ideia, cara. A ideia é tentar sair um pouquinho da mesmice e viajar mesmo. Vamos embora, vamos falar coisa Foi, dar que. umas risadas, dar umas brincadeiras, foi bom. Essa é É, a também. ideia. Você fez perguntas que nunca aluno nenhum, nem curso nenhum fez. Nenhum. Essa é a parte que eu gosto que o Serginho corta para depois falar assim, ó, deu certo, valeu. Minha pesquisa funcionou. Essa é a Funcionou ideia, muito. cara, porque Funcionou é muito. aquilo que eu te Só o falo, negócio da cara. dança aí ninguém sabe que eu dançava. Nem eu lembro. Pois é. Pois Pois é, é. só faltou dançar, né, Serginho? Só faltou fazer a demonstração A da sal, salsa. da salsa. Vou fazer uma enquete lá no story, vou entrar lá no perfil dele, falar assim, galera, tem que botar o cara para fazer uma demonstração aí de salsa pra gente poder Isso, fazer uma pegar. anima, pra gente poder Gafieira. fazer. Melhor gafieira, certo? Estamos no Rio, gafieira. Então, mas por que que eu tô falando isso? Porque aí o pessoal pode animar um personagem em cima do teu movimento, que a gente não falou sobre Ah, isso. faz a rotoscopia. Pá, Isso. pá. Já Que, antes aliás, combina com a dona Diana antes. tem que ser. Aliás, você falou de música, uma coisa, Paulo, curiosidade fica para você. No livro dos animadores da Disney, eles falam que parte do porquê que os personagens cantam e dançam, eles falam, é porque é muito mais fácil animar um personagem cantando e dançando do que falando. Porra, legal, cara. Não, eu, Porque eu jamais imaginaria isso. eu também não, mas eles falam assim, porque alguém falando é repetitivo e chato, a pessoa fica o tempo todo assim, ó, na animação. Dançando, não. Ele falou, é muito mais fácil animar alguém dançando, porque a pessoa gira, estica o braço, faz pirueta. Na real, você tem a Sentido dramaturgia total. da parada, né? Que é. Porque falar, ele falou, falar é difícil. O mais chato era animar a pessoa falando. Então, sempre que a gente tinha uma cena da pessoa falando, a gente transformava a pessoa cantando. Falava, faz ele cantando que é melhor. Ah, E aí tem aquela outra parte que você falou. Essa música vai virar um DVD, um disco, seja lá o que for, e Não, o porra. planeta, quando a Disney acerta, o planeta canta Let It Go, canta Frozen. É assim, todo mundo. Estúdio Ghibli legal, One Piece é legal, Pixar é legal. Quando a Disney acerta, o planeta canta Let It Go. Tá aí, ó. Cara,
Serginho, essa frase fica, né? Resume tudo que a gente conversou hoje, né? Quando a Disney acerta, o planeta canta Let It Go. Pois É é. isso. Valeu, pessoal. Sensacional. Eu adorei papear com William, vocês. prazer te conhecer, viu, cara? Prazer, viu? Também, Va- Paulo. Vai lá, senão Já você te vai acompanho você lá. vai apanhar, hein? Você vai apanhar. Hoje é sábado. É verdade. Já dei aula de manhã, agora na FAO. Vou lá, vou tomar conta. Pede Até mais, desculpa, querido. pede A desculpa gente para se ela. fala. Diz que a culpa é nossa. Falou, querido. Até mais. Tchau. Valeu, Obrigado, William. William. Tchau, tchau.